Revolucionamos negócios. Promovemos conexão. Redefinimos o digital brasileiro. Abradcast, o podcast da Abrad. Fala, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio de Abradcast, o podcast da Abrad. Hoje com um tema que eu tenho certeza que vai interessar a todo mundo, né? M&A e as características das agências que são vendidas, que fazem parte de fusões e aquisições, né? E hoje nós temos aqui Alon, da Pipeline Capital. Alon, eu não vou me arriscar, mesmo que você tenha me ajudado ali, mas por favor, se apresente e me fale um pouco aí, né, da tua carreira e tudo mais. E o teu sobrenome, como é que eu falo? Um prazer, Lucas, estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Bom, começando pelo meu nome, Alon, que é um nome em hebraico, também não é muito comum. E meu sobrenome, que é Sorachevsky, que eu brinco que eu fui alfabetizado com ele e também é criptografado, né? Eu sou empreendedor, trabalho desde os 17 anos, comecei minha carreira no mercado financeiro. Antigamente a Bolsa de Valores, que foi meu primeiro emprego, não era eletrônica, ela era pregada, que se diz, né? As pessoas quando compravam e vendiam ativos era verbal, e eu trabalhei nessa bolsa. Tem fotos aí no Google, porque hoje em dia não existe mais, é tudo feito eletronicamente, né? Mas esse foi o meu primeiro emprego, depois eu fui trabalhar numa mesa de fundos. Mas aí você trabalhava igual... Aquela loucura, isso, tipo o Lobo de Wall Street? Tem um nome, isso chama pregão, né? Uhum. Tem o pregão e tem os operadores e os assistentes, né? Eu entrei como assistente, depois virei operador e você trabalhava nas rodas. Era uma loucura, né? Imagino, a minha pergunta é como é que as pessoas entendem, ouvem o que está acontecendo? Imagine que você está na praia, tem os ambulantes vendendo, eles não se entendem? Sim. E o cliente não entende? É a mesma coisa. Entendi. E aí, essa minha experiência foi a minha primeira experiência no mercado financeiro. Depois eu fui trabalhar no Banco Safra. E quando eu estava no Banco Safra, isso faz bastante tempo, estava começando a internet. E eu sempre gostei de tecnologia e eu comecei a programar. E foi aí que eu abandonei o mercado financeiro e me dediquei à programação. Quando a internet era mato, não tinha muita coisa. O ecossistema era só site. Mas a sua formação é financeira? Minha formação é administrador de empresa. Ah, entendi. Mas confesso que quando eu trabalhava tanto no banco quanto no pregão, como operador, não era uma coisa que eu gostava. Entendi. Mas mal a gente sabe, né? Mal sabia que o quanto que eu ia usar o que eu uso hoje com o conhecimento que eu tive lá, né? Uhum. E logo, aprendendo a programar, eu comecei a empreender, montei uma produtora que era o que era chamada na época, que fazia sites, e começou a minha carreira empreendedora serial. E de lá eu tive experiências, minha primeira M&A que foi com o Grupo Havas, em 1999, fiquei com eles até 2007, onde a gente comprou a parte de volta, que tem um nome bonito, isso chama Managed Buyout. E isso em 2007 foi iconicamente o lançamento do iPhone, que teve a mudança do mundo mobile. E de lá até 2012 eu tive uma série de empresas de e-commerce, empresas de redes sociais, mobile. Umas deram certo, outras não deram certo. E aí em 2012 eu resolvi montar a Pipeline Capital. E aí por que eu resolvi montar a Pipeline Capital? Porque nessa trajetória toda, e até hoje é assim, o empreendedor, que normalmente é o executivo, ele tem um posicionamento e uma trajetória muito sozinha. Sim. Eu falo que é quixotesco, né? Ele está na liderança, ele tem que tomar decisões difíceis,
Os dias chovem muito canivetes e tem pouca gente para trocar, né? Então, esse foi a minha primeira motivação pela qual eu abri a Pipeline Capital. E o segundo é porque estava começando a ter mais um volume de transações em tecnologia. Hoje o M&A, para você ter uma ideia, de todo o M&A feito no Brasil, e é um número muito parecido globalmente, representa aproximadamente 35% de empresas de tecnologia. Caraca. Então é muito relevante. Então você imagina isso há 13 anos atrás, que já era relevante, mas não tão como hoje, que eu vi isso como uma oportunidade. Agora, é importante dizer que, por mais que minha trajetória tenha começado com o mercado financeiro, eu não sou uma pessoa de M&A, eu sou empreendedor. E isso até hoje é um diferencial da nossa companhia. Porque o nosso propósito é ajudar o empreendedor, não é fazer a transação. A transação é consequência do interesse do empreendedor. Se eu colocar a transação em primeiro lugar, eu não vou estar alinhado com o empreendedor. Porque às vezes as ofertas não são as melhores para o empreendedor. Se estiver alinhado com o meu interesse, que é fazer o M&A, vai ser bom para mim, Sim. não para o empreendedor. Então esse é um propósito que a gente não abre mão, né? E tem muitos ativos que, por exemplo, quando eles vão para o mercado, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, recebem diversas ofertas, porque é um ativo desejado. E diversas ofertas de empresas com perfis diferentes. Uhum. E às vezes a proposta financeira é até atraente, mas não necessariamente a companhia interessada não tem um perfil adequado, por diversas razões. Então a gente sempre orienta a ter um melhor matchmaking financeiro e de valores também. Alon, a Pipeline, ela é especializada na área de comunicação, de agências, de tecnologia? Tem alguma especialização de vertical de negócio ou não? Sim, tem. Durante 10 anos, a gente foi uma empresa de M&A exclusivamente de ativos de tecnologia. Vai fazer 3 anos que a gente não é mais exclusivo de tecnologia, por diversas razões, mas a gente acreditava até então que a especialização, a gente acredita nisso, mas de um outro ponto de vista, mais por verticais, que eu já vou explicar um pouco, mas que isso nos ajudou bastante. Então, pela nossa trajetória digital, evidentemente, algumas verticais como EdTech, Martech, e-commerce, agora Retail Tech, são verticais muito fortes da companhia, né? E companhias que não são tão tech, o ponto é esse, Lucas, é que o tech começou a sumir. Sumir. Né? Eu digo assim que a tecnologia, de uma certa, eu vou fazer uma metáfora aqui, ela é a água para o peixe. O peixe não sabe que a água existe. Né? Então ela começa a sumir. Se você for ver um varejista, por exemplo, dá para dizer que esse varejista é tech ou não é tech? Ele já usa a tecnologia, seja no mundo físico, que hoje tem a omnicanalidade, né? Então a tech começou a desaparecer, porque ela já está muito intrínseca nas empresas. E é por isso que a gente retirou a nossa especialização em tech, né? Mas, assim, nossas verticais, que é assim que a gente atua hoje, a gente atua em mais de 8 verticais, sendo que 2 delas, que foi desde o início, que foram as principais, e continua sendo relevante, que é de publicidade, comunicação, com tech e sem tech, e e-commerce, né? Que hoje o pessoal chama de retail tech e retail. Entendi. Bom, ótimo ponto, que é uma dúvida, acho que da maioria da audiência. A gente tem agências no modelo antigo, onde a tecnologia não é algo que foi desenvolvido único, ou seja, o negócio não tem uma tecnologia embargada, né? Isso, a tecnologia estar no negócio ou não, ser o principal ativo do negócio, importa para ser um negócio atrativo ou não? Olha, se eu falar que não, é uma grande mentira, né? Então, tecnologia, ele é um conhecimento muito importante da companhia.
Se a pergunta quer dizer que se empresas mais antigas, que antes da revolução tecnológica, que elas continuam existindo, perderam o valor, vai depender da companhia. Se ela conseguiu se reciclar, se ela conseguiu, inclusive, ter serviços, ofertas, que tenham tecnologia embarcada, ou sejam de tecnologia, ela está completamente atualizada, né? Se a empresa não tem, mas ela tem uma carteira boa de clientes, isso quer dizer que carteira tem valor. Sempre cliente tem valor, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de preço, eu acho, de valuation e tal. Eu acho que ter menos tecnologia desvaloriza a companhia, mas isso não quer dizer que mata ela. São coisas distintas, né? Definição de preço tem duas coisas importantes quando a gente fala de valor de companhia, que é preço, né? Ou numa transação. É preço e pagamento, né? Definição de preço tem várias análises que têm que ser feitas, e uma delas, evidentemente, é quanto atualizada está a companhia. Por exemplo, acabou de acontecer nos últimos 2 anos a revolução da inteligência artificial. É uma revolução que afetou todas as companhias, todas, inclusive as companhias de tecnologia. Então, a depreciação de empresas, inclusive que eram ou são muito tecnológicas, elas tiveram que correr atrás da inteligência artificial. Então, hoje o mundo é muito veloz e a depreciação está muito rápida. Então, hoje não existe companhia que não tenha que correr atrás da sua atualização, né? E que tipo de agência de publicidade que interessa aos grandes grupos hoje? Eu gostaria de voltar um pouco, separar agência e publicidade. Per favore. Porque, pela história, a agência nasceu pela publicidade. E a agência nasceu pela sua própria natureza como uma companhia que agencia. A publicidade, quando começou, agencia clientes de veículos. Sim. Né? Sim. Então, com a evolução da prestação de serviço de comunicação ou de marketing, que tem a publicidade e tem outras disciplinas, como comunicação, existem vários canais, várias disciplinas que agências atuam. Então, por exemplo, existe agência de CRM, existe agência de planejamento, existe agência de e-commerce. Então, existem várias atividades onde você tem o agenciamento que deixa de ser exclusivamente de mídia e pode ser um agenciamento do cliente com plataformas tecnológicas. Então, para você, por exemplo, implementar um Salesforce, que é uma plataforma de tecnologia, você precisa de uma agência. Então, você usa o conceito de agência, só que em vez da mídia, você coloca plataformas de tecnologia. Né? Entendi. Então, esse conceito que é interessante, resgatar da história, né, foi aplicada numa indústria chamada agência. Uhum. Né? E que isso é amplamente usado para diversos setores. E tem gente que até não gosta da nomenclatura de agência. Fala, eu não sou uma agência. Ok. Então, o que você é? Né? Então, é só uma questão, talvez, de sentimentos, né? Que tem a ver com a nomenclatura, mas hoje a gente está chegando num ponto que existem empresas de prestação de serviço, que são agências, que podem ser chamadas de consultorias, de agências, ou qualquer outro nome que deriva a prestação de serviço de pessoas com plataformas. Entendi. A gente falou de tecnologia embarcada, a gente falou de carteira, e eu já ouvi muito o Pierre falando sobre os sócios, né? E a forma de gestão deles, o envolvimento deles com o negócio. Mas se você pudesse listar em bullet points, no grau de importância para um negócio ser interessante ou não, como é que você faria esse ranking? É uma boa pergunta.
eu queria começar por um ponto que é assim, quais tipos de transação existem? De transações existem? Ótimo. Existem 2 tipos de transações que interessam aos investidores. Existe a transação estratégica e a transação financeira. A estratégica, que quer dizer o quê? Que normalmente uma empresa precisa de um serviço que ela não tem. Então você imagina um investidor, vamos supor que seja um grupo de comunicação, uma empresa de tecnologia, né? E ela precisa entrar num novo serviço que ela não tem no seu portfólio. Certo. Então ela vai atrás de uma empresa que tenha esse serviço. E aí ela vai fazer uma transação estratégica. Agora vamos pegar um outro exemplo. A empresa tem já um serviço e ela quer aumentar sua relevância, seja aumentando o seu portfólio, o seu faturamento, ela vai fazer uma transação financeira. E existe o terceiro, que é fazer uma transação estratégica e financeira, tá? Que é a soma dos 2 interesses. Então vai depender muito da capacidade de aquisição e da opção no mercado, né? Então tem esses 2 tipos de transação. Quando eu falo esses 2 tipos de transação, por que eu estou explicando isso antes de qualquer coisa? Porque às vezes uma transação estratégica, o investidor está mais interessado na prestação de serviço do que na receita ou do que nos números financeiros. Isso você vai ver bastante, e a gente tem visto cada vez mais, transações de empresas menores, que não têm uma relevância financeira, mas têm uma relevância estratégica. Ok? Ok. E aí eu vou falar um pouquinho do que são os principais pontos que foi a sua pergunta, tá? Porque aí a ordem muda de importância, tá? Uhum. Então, falando de uma transação financeira, evidentemente o primeiro ponto é a parte financeira. Então, a performance de receita, faturamento, receita, liquidez e lucro, tá? Então, se a gente for colocar faturamento, caso seja uma empresa que compre mídia, que normalmente tem uma diferença entre faturamento e receita, né? A receita, o EBITDA e o lucro líquido. Esses 3 indicadores são importantes. O que mais que é importante? Uma empresa, ela ter uma consistência de um histórico e de crescimento. Ninguém quer comprar, ou pouca gente se interessa por uma empresa que não cresce, né? Se ela não cresce, tem alguma questão que tem que se descobrir. Mas o que chama atenção são empresas que têm a sua receita e sua margem, seja o EBITDA ou lucro líquido, crescente. Ok? Você já vendeu empresa ou fez fusão e aquisição que ela tem um faturamento crescente, mas a margem é... Sim. Mas tudo tem uma razão. Interessa? Interessa, claro que interessa. Às vezes, Lucas, uma empresa cresce de receita, mas ela não cresce de lucro propositalmente. Isso é bem comum. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa que ela não tem a ver com o mercado da Abrad, mas que é um case que chama-se Nubank. Ela cresce em receita, dando prejuízo. Ela cresceu, isso não é mais uma verdade. E foi esse movimento que fez com que tivesse por uma janela grandes investimentos, né, nos últimos 10 anos, onde você tem uma lógica de receita preditiva orientada a orientada a um potencial mercado. Então, cresça a receita, conquiste cliente, que depois você vai dar lucro. Entendi. Isso é você ganhar mercado rapidamente, né? Mas em detrimento de um prejuízo. E isso parou de ser uma prática recentemente, né? Depois da rápida crise que a gente teve em 2021 das empresas de tech, onde a lógica é cresça com mais responsabilidade, com pequenos prejuízos ou dando lucro. Isso quer dizer que você vai ter um crescimento mais lento.
Então, a sua resposta é possível. Então, se você tem uma agência, vamos falar de agência. Então, vamos supor que você teve um ano, você teve uma janela de uma felicidade de fazer aquisições de novos clientes. E, normalmente, quando você ganha muitos clientes novos, você precisa contratar pessoas, que é normalmente diretamente proporcional, né? Se você ganha muitos clientes, você vai contratar muita gente e provavelmente você vai ter uma ineficiência de lucro. E depois você vai ter um ajuste dessa operação. Normalmente é assim. Sim, Né? é isso. Então a sua margem vai ser menor. Né? Tem gente que pensa assim, não, deixa eu ganhar cliente e deixa eu ter uma equipe mais qualificada. Qualificação pode ser salários maiores, e prejudicar o meu lucro porque eu estou apostando no crescimento da minha companhia. Se isso for consciente, tá tudo certo. É que o que a gente vê que às vezes não é consciente. Sim. Né? É. Porque a gente, numa empresa, o que a gente mais vê são empresas que não têm uma governança bem estabelecida. Né? Uma governança de números, uma governança muito mais sustentável. Tem várias práticas importantes que fazem uma empresa ser mais segura, né? Exato. E aí entra uma pergunta minha. O que é o seguro para o investidor? Né? O que ele espera de uma organização sistêmica, enfim, de uma empresa para ver os números e dizer, ó, isso aqui é um investimento seguro? Uhum. Olha, ele precisa olhar o histórico, que nem eu estava falando para você, uma empresa que cresce e uma empresa que, nos principais indicadores financeiros, que eu acabei de falar para você, agora tem outros indicadores importantes. Indicadores de clientes. Olha a curva ABC que a gente chama. Existe algum cliente ou 2 ou 3 clientes que tem uma concentração? Então, empresa saudável é empresa que não tem concentração. Pulverizada. Quanto mais pulverizada, menor o risco. Qual é a longevidade dessa relação LTV? Há quanto tempo essa empresa está na sua carteira? Uhum. Qual é o perfil da receita? É uma receita recorrente? É uma receita por projeto? É uma receita recorrente e projeto? Isso é um outro ponto importante. Agora vamos olhar quem presta esse serviço, né? Os funcionários, os colaboradores. Qual que é o turnover? Então, se você tem muito turnover, muito provavelmente você vai ter uma prestação de serviço prejudicada. Então, você pode ver que tem uma relação de turnover diretamente com o churn, né? Com a saída de clientes. Então, esse é um outro ponto. Entendi. A preservação de um quadro de equipe, ela não é uma equação fácil, porque você precisa ter cultura envolvida. Uma empresa com cultura, uma empresa com propósito e uma empresa também com práticas de remuneração não exclusivamente fixas. Né? Então, quanto mais você colocar a sua equipe ganhando junto com você, melhor, né? Se for possível, ou uma parte dela. Às vezes você não tem margem suficiente para dividir com todo mundo. Às vezes a sua atividade tem uma margem pequena e você, infelizmente, não consegue dividir com todo mundo. Por mais que o playbook diga isso, né? Temos que ser realistas, né? Então, isso é um outro ponto muito importante. Né? Então, eu falei de equipe, falei da receita, indicadores financeiros, indicadores não financeiros e práticas de governança. Governança é uma coisa importante. Quando a empresa começa a crescer, é muito comum você ver trocas de liderança. Por que isso? Porque o líder que era de uma empresa de 10 milhões, vamos supor, de receita, ele não consegue ser o mesmo líder de uma empresa de 100 milhões. Isso é muito comum. Isso não é um demérito do profissional. Isso é uma característica dele. Então você vê uma empresa trocando a sua casca com o seu crescimento. Mas vai chegar um determinado momento que você vai crescer na companhia e você precisa ter uma liderança adequada, uma equipe adequada e você precisa ter
práticas de governança adequada. O que eu estou dizendo? Às vezes um acionista, um founder, que ele vai lá, funda a companhia, é um acionista e é um executivo, ele certamente vai chegar num ponto que ele não é o melhor executivo para a própria companhia que ele é acionista. E ele tem que ter essa consciência. Então ele tem que deixar a sua posição de executivo e virar acionista. Uhum. E aí você entra numa tríade que a gente chama. Você tem um acionista, você tem o executivo, e normalmente as empresas que conseguem ter um porte, elas conseguem ter um conselho. Né? Então a gente começa a seguir práticas de empresas de capital aberto, que é a melhor referência de práticas de uma maneira geral de uma companhia. Alon, e falando sobre faturamento bruto, algum número que você diga, olha, isso aqui, a partir disso aqui passa a ser interessante, não tem isso? Olhando pelo ponto de vista de transação financeira, vamos lembrar, transação financeira e transação estratégica, né? Empresas com uma receita abaixo de 50 milhões, elas têm menos interesses pelos investidores. Alon, mas eu tenho uma empresa de 30 milhões e eu já vi dizer que já fez uma transação, já fiz algumas transações com empresas menores. Mas aí ela começa a ser enquadrada numa transação estratégica e não financeira. Então, pelo menos, a partir de 50 milhões, ele é enquadrado numa transação com algum interesse financeiro. Esse é o piso. Transações estratégicas podem ser até empresas menores, a partir de 5 milhões, é possível. Tá? Para não dizer que... eu até ia falar a partir de 10 milhões, mas hoje em dia você pode ter empresas de inteligência artificial que acabaram de nascer, que elas podem ter uma liquidez a partir de uns 5 milhões. Né? Mas a gente tem que também entender que tipo de liquidez. Esse mundo não é fácil, Lucas. Esse mundo a gente pode estar falando de uma venda parcial, que pode ser um investimento, não uma venda totalitária, né? Então, às vezes, você pode pegar uma empresa de 5, 10 milhões, que ela pode vender uma parte minoritária para algum investidor que pode ser estratégico ou financeiro, pode ser financeiro, é um fundo de venture capital ou algum outro fundo que vai aportar capital para ajudar ela a crescer. Então, isso é um M&A, é uma rodada de investimento M&A. Um estratégico, ele também pode comprar uma parte minoritária, que ele pode dar o dinheiro para os acionistas, que é uma transação secundária, que a gente chama. Secundária quando vai o dinheiro para o bolso do acionista e primária quando vai para o caixa da companhia. Tá? Se é uma empresa pequena, menor, ela pode ter as duas formas de transação. Tá? Mas esses investidores, quando eles fazem uma transação estratégica, eles estão interessados naquilo que eu falei lá atrás, aumentar o seu portfólio. Né? Então, é possível ter transações menores, é possível também ter transações entre empresas que não são tão grandes. Isso a gente faz frequentemente na pipeline. A gente tem alguns casos de sucesso, onde a gente diz o seguinte: M&A é para todos. Basta ter o conhecimento e ter um bom assessor. Quando você falou dos 50 milhões e tal, foi a primeira coisa que eu pensei. De repente você vai, igual a Corbis fez no passado, né? Adquire várias e aí isso vai ganhando força. Agora, é um desafio gigante, porque tem que dar match, cultura, as coisas precisam casar, né? Se você pudesse dar uma dica no sentido de experimentação antes de uma fusão, que caminhos você daria para a gente entender se aquela agência tem match com o nosso negócio ou não? É uma boa pergunta, Lucas. Eu acho que a primeira coisa, se alguém tiver um interesse em fazer crescimento que a gente chama inorgânico, que é fazer através de M&A, primeira lição de casa, a empresa tem que estar ajustada. Tem que ter práticas para receber outras empresas. Então, ela tem que ter as suas finanças
bem geridas, ela tem que estar bem governada, que isso que a gente acabou de falar. Ela tem que ter uma liderança bem estabelecida, então ela tem que ter líderes, por exemplo, de recursos humanos, líderes comerciais, líderes de serviço, produto. E ela tem que ter uma visão muito clara para onde ela quer ir. Essa visão muito clara para onde ela quer ir, a gente chama de tese. Ela tem que ter uma tese. Porque se uma empresa não tem tese, isso eu vou falar para qualquer empresa com ou sem M&A. Se você não sabe para onde a sua empresa vai, a chance de você ter uma vida mais curta é grande. Porque se você só vive o dia de amanhã, é complexo. Então, quando a gente faz reuniões com qualquer tipo de empresa, a primeira pergunta que eu faço é assim, qual é a sua tese? E é muito comum eu ter uma resposta que não tem tese ou a tese estar depreciada. Ou seja, o cara tem uma tese, mas ela já desatualizou. Porque a velocidade hoje do mundo, e principalmente em empresas de tecnologia, é muito grande. Então, partindo do princípio que uma empresa ela é bem governada, ela tem boas práticas e ela tem uma tese, esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto, ele tem que ir atrás de empresas que estão dentro da tese dele. Quando ele começa a encontrar essas empresas, eu sempre sugiro de testar a relação. Você não vai sair comprando uma outra companhia que você nunca trabalhou junto antes. Sim. Então testa antes. Ah, gostei. Gostei porque eu gostei do jeito do founder, gostei da cultura da companhia, gostei da prestação de serviço, pelo que eu vi. Então testa. Testou. Deu um match, deu pouco problema, deu uma integração, rodou com 1, 2, 3, 4 clientes, deu certo. Agora parta para algo mais comprometedor. Né? Não faça a transação sem testar antes. Né? Sempre é um desafio, quando alguém faz uma tese inorgânica, de fazer a integração. Porque você tem que fazer uma integração cultural e uma integração da companhia, né? E tem que saber fazer integração. Se você não souber fazer integração, as aquisições ou as fusões, elas não dão certo. Inclusive, integração tem pessoas que têm cargos de integração ou tem consultorias que fazem isso. Entendi. De tal prática, de tal importância que tem isso. Tem algum tipo de característica de agência ou atuação que interessa mais no mercado atualmente? Sempre tem as suas janelas e seus momentos, né? Mas eu acho que hoje, se eu for falar 1, 2, 3, que eu posso citar aqui sem problema nenhum, eu vou estar ignorando outras, tá? Porque o mercado hoje a cauda é muito longa, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Hoje o comércio eletrônico, o e-commerce, é uma atividade muito importante para os clientes. Hoje toda a indústria está vendendo direto para o consumidor, toda, sem exceção. Então, se você tem uma empresa de prestação de serviço de e-commerce, você tem aí um bom mercado. Agora, que tipo de empresa? Pode ser uma empresa de marketplace, pode ser uma implementadora de plataforma, pode ser uma empresa de analytics ou dados para e-commerce, pode ser uma empresa exclusivamente para retail, pode ser, você entende? Então você tem aí vários tipos de empresas para dentro do ecossistema do e-commerce. Se eu for falar de mídia, você tem as empresas de performance, mas performance de quê? Você pode ter até hoje performance de influenciador, performance de Google, ou Meta, ou todos os canais que existem com performance, compra orientado a resultado, né? Não só awareness.
Então, hoje, você tem vários tipos de agências bem orientado ao, se você for ver, ao que o consumidor está consumindo. Eu acho que esse é o ponto. Antigamente, as pessoas compravam menos no e-commerce, porque elas estavam aprendendo a comprar. Agora, todo mundo compra. Sim. Quem nunca comprou no Mercado Livre, levanta a mão, na verdade, né? Sim. Então, hoje, empresas que estão dentro do ecossistema de marketplace, seja Mercado Livre, Amazon, etc., são empresas que estão surfando uma boa onda, né? Então, essas empresas são interessantes, empresas de tecnologia que tem a comunicação, pode ser um chatbot, pode ser CRM. CRM até hoje é uma prática super importante. Os clientes estão cada vez mais querendo fazer suas segmentações, seu relacionamento one-to-one. Então, assim, o que você conseguir colocar tecnologias relevantes para alguns segmentos, que nem eu mencionei aqui de e-commerce ou qualquer canal digital, hoje tem investidor. Entendi. Bom, eu tenho certeza que todo empresário já fez algum exercício, mesmo que de maneira muito caseira, de quanto que vale a empresa dele, né? E tem diversas metodologias, né? Você coloca no Google lá, de 6 a 10 vezes o faturamento, tira o imposto, as dívidas, tal, mas tem diversas formas de fazer isso. E obviamente, depois eu vou querer ouvir um pouquinho de como a Pipeline pode ajudar a gente nesse processo todo, né? Eu acredito que esse é um deles, mas para matar a curiosidade da galera, né? Como é que o cara pode fazer um cálculo por cima para entender aonde que ele está, né? Nesse valor da empresa ali? Quanto que vale o negócio dele? O que ele conseguiu fazer, né? Eu vou contar um pouquinho sobre isso, mas eu vou discordar um pouco de você. Eu adoro que discordem. Se eu perguntar hoje para você, Lucas, quanto vale seu carro? Você sabe? Tem uma ideia? Tá. Você sabe quanto vale a sua casa? Também. Você sabe quanto vale a sua empresa? Não. O que é mais importante? Seu carro, sua casa ou sua empresa? A minha empresa. Então, o seu conhecimento ou o seu critério de valor não é exclusivo do Lucas e da sua empresa. Eu diria que é de 90% das companhias e dos empresários. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui, para todo mundo que está assistindo, aí acho que é nessa câmera, né? Isso. Saiba o valor da sua empresa. É o seu ativo mais importante. Concordo. Tá? É verdade. E as ações da sua empresa, elas são o ativo mais importante que vocês têm. Entenda uma segunda coisa. As empresas têm um ciclo de vida finito. Ciclo de vida finito? Ela é igual um ser humano. Ela nasce e morre. Aí eu pergunto para vocês têm consciência do ciclo da empresa que vocês têm? Quando que ela vai morrer? Claro, a gente não pensa na morte, né? A gente, quando a única certeza não ser o vendedor de seguro. Mas a única consciência que a gente tem quando nasce é que a gente vai morrer, né? Então, numa empresa, a gente tem que ter pleno conhecimento do ciclo de vida dela. Se ela está crescendo, ela vai crescer até quando, até quanto e qual é o limite dela. Depois, ela vai bater um platô e depois ela vai descer. Se você não der uma liquidez para ela, ela vai morrer. Isso não é uma teoria do Alon da Pipeline. Isso é uma característica de todas as empresas. Então, se você não der uma liquidez para ela, seja vendendo ela para alguém, seja fazendo um IPO, seja... não tem muitas outras opções. Ela vai morrer um dia. E aí as pessoas, além de saber o valor dela, elas têm que saber o ciclo dela.
Então, posto isso, que dá um choque quando eu falo isso, né? Fala, putz, agora eu preciso pensar para onde está indo a minha empresa. É uma provocação, né? Sem dúvida. Então, o segundo passo é quanto ela vale. E aí, o método de valorização da companhia, ele é muito matemático. Tem uma forma praticada no mercado que chama-se de fluxo de caixa descontado. Eu sempre tento falar o mais didaticamente, mais leiguês, sem usar termos mais simples. Perfeito. É você fazer uma projeção futura da sua companhia, de faturamento e lucro, e trazer a valor presente. Aí você aplica descontos de taxa de juros e de risco. Estou falando a grosso modo. Aí você vai saber o valor da sua companhia. Essa é uma prática muito utilizada. Isso tem equivalências em múltiplos para facilitar de receita e múltiplos de EBITDA ou de lucro líquido. Então, quando você vê o valor de uma companhia na bolsa, por exemplo, você tem lá o valor dela e você pode pegar o valor dela e ver qual é a equivalência do múltiplo de EBITDA ou múltiplo de receita. Então, quando as pessoas começam a falar de múltiplos, que é uma forma mais simples de fazer, ela tem sempre uma referência com algum valor de mercado, seja uma empresa de capital aberto, ou seja de transações de empresas de capital fechado. Tá? Então, quando a gente vai fazer um valuation de uma empresa, a gente aplica o fluxo de caixa descontado e a gente pesquisa quais são empresas similares ou da mesma prática, da mesma indústria, de capital aberto e transações similares já realizadas de empresas de capital fechado. E dependendo de onde geograficamente você está, por exemplo, o Brasil, comparado com Europa ou Estados Unidos, não tem o mesmo valor de uma empresa idêntica, porque você tem uma geografia diferente. Aqui, infelizmente, você tem um deságio que você tem que aplicar. Né? Então, vamos supor, eu pego a sua empresa que ela fatura 50 milhões. E aí eu vou olhar uma empresa que presta 80% do mesmo serviço de capital aberto. Ela fatura 2 bi, 3 bi, 5 bi, não sei. Eu não posso aplicar o mesmo valuation, o mesmo múltiplo. Eu preciso aplicar um desconto, um deságio. Né? Então, é mais ou menos assim que a gente faz. Entendi. Por isso que ele é 100% matemático. Sim. E tem um processo e um método para ser feito. E como que está o apetite hoje do investidor? Né? Hoje o investidor ele tem um apetite consciente. Existe no Brasil muitos investidores. Não estamos mais numa janela onde você tem uma abundância de capital. Principalmente que a gente está vivendo num momento uma taxa de juros alta. Então, taxa de juros alta representa o que para o investidor? Que ele tem que dar um retorno desse investimento, ele tem que ter um baixo risco e tem que dar retorno desse investimento. Então, ele tem que ser muito criterioso com o investimento que ele vai fazer. Entendi. Tá? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Teve janelas no mundo, o mundo vive ondas, né? E teve ondas onde você tinha uma taxa de juros baixa e uma abundância de capital. Quanto menor a taxa de juros, imagina que você captou um dinheiro para fazer investimentos, você captou de investidores e você precisa devolver esse dinheiro, certo? Se a taxa de juros está baixa, fica mais fácil você devolver numa taxa, num rendimento com menos risco. A lógica é essa. Aumentou a taxa de juros, você vai ganhar menos dinheiro como gestor de fundo. Então, hoje, seja até uma empresa, seja um fundo de investimento, eles estão muito mais criteriosos. O que eu acho bom, porque quando você tem uma janela onde tem dinheiro sobrando, você começa a ter uma inflação de valor das companhias.
Aí você começa a perder um pouco a referência. Você tem um ágio, estão pagando um prêmio nos preços. Uhum. E às vezes os prêmios eles não são muito racionais. Entendi. Tá? Então, essa é uma parte da minha resposta. A segunda parte, que hoje o mundo de investimento ele é um mundo em abundância. Tem muito investidor, Lucas. Muito. No Brasil e no mundo. Tanto é que hoje, na Pipeline, a gente compra bancos de dados de investidores. Porque tem muito investidor. E eu sempre digo assim, qualquer empresa que queira fazer algum tipo de liquidez, que eu estou te falando que todas deveriam pensar nisso, todo mundo tem a sua tampa da sua panela. Agora tem que ver se a sua panela é o valor dela. Né? Sim. Mas é uma provocação importante isso. Né? Do ciclo, do valor dela e como você tem que entender quando que vai ser a liquidez da sua empresa. E como que a Pipeline pode ajudar as agências nesse processo todo? Tanto antes de atingir o piso ali, né, de faturamento, quanto depois? Uma vantagem que nós temos, que como eu falei no começo, que nós somos empreendedores e nós somos também pessoas que, muitos de nós somos do mercado de agência, a gente conseguiu desenhar a jornada de uma empresa. E para cada estágio, falando do ciclo, a gente tem um negócio muito legal que chama Entrepreneur Clock, o relógio do empreendedor. E o relógio do empreendedor se confunde com o relógio da empresa. Então as empresas elas têm uma régua de tempo e para cada momento dela a gente tem uma solução. Então tem empresas que já estão prontas para a sua liquidez, que nos procuram. Nós temos já a solução de uma unidade, que é a unidade que a gente nasceu, que a gente pega o mandato de venda e vai para o mercado. Aqui você tem um assunto interessante, que eu já vou explicar um pouquinho. E aí a gente vai para o mercado e vamos tentar ter essa liquidez. Nós temos empresas que querem ter uma liquidez daqui a 4 anos. Estou crescendo, mas ainda tem um mercado bom, meu produto ainda não tem o product market fit, ou o produto está evoluindo, amadurecendo, e eu tenho certeza que daqui a 4 anos eu vou ter um número melhor para eu vender a companhia. A gente tem uma unidade que chama Scale, só atende esse tipo de empresa. E a gente tem agora, que a gente lançou no final do ano, uma unidade chamada Boost, que são para empresas abaixo de 40 milhões de valuation, empresas que querem fazer rodada de investimento, empresas que querem fazer uma saída, uma venda a qualquer momento, ou empresas que querem vender daqui a 2 anos e tem um potencial de valorização, aumentar seu valuation em até 2 anos, a Boost atende muito bem esse perfil de companhia. Nós também fazemos compras para as empresas. Tem empresas que querem crescer inorganicamente. Né? Isso a Boost faz. Nós também atendemos grandes companhias que fazem crescimento inorgânico para alguma tese, alguma necessidade. Né? E aí eu queria falar um ponto sobre liquidez. Não importa em que momento você está da sua jornada. Quando você vai para o mercado, você tem que ter um alinhamento de 3 coisas. Para simplificar. Você tem que ter um alinhamento de como está a macroeconomia do seu país e do mundo, como está a sua indústria e como está a sua empresa. Então, vou materializar isso. Se você tem uma economia, uma macroeconomia razoavelmente bem, ou seja, não está em recessão, não tem um ambiente negativo, economicamente falando, ou seja, ela está bem, e você tem uma indústria boa, não estou em nenhum momento falando que está tudo ótimo, tá ok? E sua empresa também está num momento bom, a chance de liquidez da sua empresa é boa. Agora eu vou pegar outro exemplo. A macroeconomia não está boa. A sua indústria está boa, a sua empresa está boa, reduz a chance.
Se a macroeconomia não está boa, a indústria não está boa e a sua empresa está boa, reduz ainda mais. A macroeconomia está boa, a indústria está boa, a sua empresa não está boa. Então, a gente tem que olhar como é que estão os cenários do mercado. E isso não quer dizer... A gente está falando de estatística, tá? Porque outra coisa importante é assim, a gente nunca sabe o que o investidor que está no mercado, qual que é a tese dele, lembra da tese. A gente nunca sabe o que eles estão pensando, o que está desenhado. E às vezes a sua empresa é perfeita para a tese dele. E de empresas que você nunca imaginou que fariam sentido. Então eu digo o seguinte, qualquer empresa, sabendo que ela vai ter que ter uma liquidez um dia, ela tem que estar sempre pronta para ter a sua liquidez. E ela tem que tentar fazer em ciclos. Você pode ir para o mercado hoje, vender, vai levar 12 meses. Você não vendeu. E tem uma razão para isso. Acabei de falar os 3 principais pontos. Isso não quer dizer que deu ruim. Isso quer dizer que você tem que tentar de novo, se esses 3 pontos estiverem favoráveis. Então a gente tem casos aqui de empresas que tiveram liquidez depois de 3 anos indo para o mercado. 3 anos. E sabe que ir ao mercado, conversar com investidores, é um exercício muito interessante. Sim. Porque é quando o investidor, você vai ter sempre uma opinião do que o investidor vê da sua empresa. Sim. E você aprende cada vez mais. Sim. Então, ter esse relacionamento com os investidores é uma prática muito saudável. M&A é uma prática saudável. Bom, e aí a última pergunta, né? Primeiro uma antes do final. O que significa Alon em hebraico? Quer dizer, é carvalho. Carvalho. É. Bom, e M&A is the only way? M&A is the only way. Por todas essas razões que eu acabei de falar para você hoje. Não tem jeito. É isso aí, M&A ou morra. É isso, meus amigos. Alon, obrigado. Alon Pipeline Capital, muito obrigado. Valeu pela participação, por esclarecer muita coisa. Eu tenho certeza que isso aqui foi um exercício para todo mundo sobre esse mercado, desmistificando, né? Entendendo como que a gente pode crescer, como que a gente pode pensar em outras formas de crescimento, né? E que às vezes acelera, é mais rápida, né? Então, meus amigos, está colocado aí uma pulga atrás da sua orelha, meu amigo. Então, agradeço demais. Eu que agradeço, Lucas. Obrigado pela oportunidade e sempre um espaço para esclarecer sobre as empresas, sobre os empreendedores, sobre consciência, né? Acho que é a palavra muito importante aqui. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado mesmo. Pessoal, tem um QR Code aqui para que você faça parte da nossa comunidade que mais cresce no Brasil. Venha, faça parte, coloque o teu negócio para jogo. Obrigado, meus amigos, por mais esse episódio. Valeu!